Meus caros Raul Almeida e Teresa Anjinho, deputados à Assembleia da República eleitos pelo Círculo Eleitoral de Aveiro, meu caro Filipe Valente, secretário-geral adjunto do CDS, que aqui recordo mais que não seja por estas lides recentes das europeias, onde esteve sempre muito presente e foi uma grande ajuda e responsável por muito daquele sucesso que alguns não acreditavam, e mesmo tendo perdido as eleições, os resultados noutros partidos também acabaram por demonstrar. Meu caro Jorge Pato, desejo as maiores venturas no exercício deste cargo enquanto Presidente Distrital do CDS. Meu caro José Pinho, Presidente da Mesa, ex-Presidente da Conselhia, passa o testemunho e continua solidário no projeto do Conselho, o que diz tudo num partido que manifestamente se mostra unido. Meu caro Fernando Camelo de Almeida, enfim, um homem nascido no PREC, eu perguntei a data, foi mesmo em outubro de 1974, tem que estar preparado para todas as lutas. E será talvez com o Fernando que aqui para o CDS em Ovar acabaremos por ter o nosso 25 de novembro e esse grupo municipal que tanta falta faz, lá chegará a certeza. Queria saudar também os representantes da JP, dizer que muito nos honram também com a sua presença os ex-autarcas do PSD, designadamente presidentes de Câmara, e digo sinceramente, tal qual digo em relação aos representantes do Partido Socialista, a quem vou pedir antecipadamente desculpas. E estava ali sentado e a pensar como é que eu vou fazer isto. Mas depois ocorreu-me a minha função institucional no CDS e cabe-me, por regra, acompanhar os congressos do Partido Socialista no dia do encerramento, onde, mais que não seja no último, fui brindado, como bem recordarão, com alguns mimos do António Costa, e portanto só lhes peço que hoje se coloquem aqui no exato papel em que eu estive no último congresso do Partido Socialista e não me levem a mal qualquer palavra que até podem ter por excessiva, porque tem que ver mesmo com o nosso papel de quem aqui representa um partido que está no governo, e eu acredito fazendo toda a diferença, enquanto os meus amigos representam um partido que está na oposição, onde eu desejo bem possam continuar a partir de 2020. E, portanto, e digo isto com toda a amizade, mas a democracia é feita disto, de vários partidos e de rotativismo, o que me leva-me já imediatamente ao Dr. António Costa, não é verdade? E, pronto, as coisas são mesmo assim, porque eu já fui deputado à Assembleia da República, hoje sou deputado europeu e na Assembleia da República exerci os meus mandatos enquanto deputado na oposição e enquanto deputado suportando os partidos da maioria, quando o CDS exerceu funções governativas, que eu devo dizer tem muito menos graça do que quando estamos na oposição. Torna tudo muito mais difícil, como calcularão. E no caso do Dr. António Costa também o acompanhei nesse trajeto e, portanto, este nosso relacionamento não é de hoje. E eu fiquei muito preocupado quando, a propósito da entronização do Dr. Fernando Medina como Presidente da Câmara de Lisboa, ouvi de justificação do Secretário-Geral do Partido Socialista dizer que, em consciência, cito, quer concentrar-se em servir Portugal e os portugueses. E eu logo me ocorreu que se o Dr. António Costa se preparar para servir Portugal e os portugueses, como serviu a capital e os lisboetas, estamos todos muito mal. Porque o Dr. António Costa, em 2013, também pediu confiança. E teve toda. Teve uma estrondosa vitória, que nós devemos reconhecer, para além do mais democrática, e que justificou muito do sucesso autárquico do Partido Socialista nesses tempos. Só que depois foi como se viu. E a verdade é que o Dr. António Costa pediu confiança para executar um programa que não cumpriu, mas foi selado nas urnas, e exercer um mandato que não terminou, porque durou pouco mais de um ano, passado quase sempre fora, em campanha por outras lides. E eu acredito, a começar, que quando nós nos propomos governar um país, exercendo funções políticas há já alguns anos, temos no nosso passado e no nosso trajeto um bocadinho daquilo que também seremos capazes de fazer à frente dos destinos da nação. E francamente, eu olhando para este Partido Socialista, vejo em 2015 o Partido Socialista que vimos em 2011, tal qual vemos o Partido Socialista que esteve no poder em 2005. Porque uns e outros são rigorosamente os mesmos.
o Dr. Ferro Rodrigues, hoje Presidente da bancada parlamentar do Partido Socialista, foi Ministro de muitas andanças à frente dos governos de Portugal quando nós estávamos na oposição, tal qual o Dr. António Costa. E aqueles que trouxeram a Portugal, infelizmente, a bancarrota em 2011 foram também os mesmos que em 2005 diziam que quando terminássemos o seu ciclo de governação teríamos mais emprego, mais competitividade e mais crescimento. Não tivemos nada disso. Mas eu devo dizer que nós representamos o contrário. Nós não fomos chamados a governar em tempos de normalidade. Nós fomos chamados a governar em tempos de excepcionalidade. Uma governação que foi condicionada. Foi condicionada por avaliações trimestrais de uma troika que em cada presença, na representação de funcionários, em boa verdade, nos humilhava. Mas apesar disso, e executando um programa que foi, convenhamos, de austeridade, eu devo dizer que com erros pelo caminho, não temos razão nenhuma para não nos orgulharmos do que foi conseguido e alcançado entre 2011 e 2015. Nós recebemos, em 2011, a troika. E, em boa verdade, nós também subscrevemos o programa de austeridade. E o memorando de entendimento, como lhe queiram chamar, são tudo questões semânticas. Mas se o fizemos, fizemos porque também em consciência achávamos que naquele momento, quando Portugal não tinha dinheiro para passar um mês, pagar pensões ou pagar salários, não tínhamos outra alternativa. E, portanto, fizemos no exercício daquilo que nós consideramos ser um imperativo nacional. Tal qual nós, certamente que os socialistas também não se regozijaram por termos a troika presente. Mas a única diferença é que nós não contribuímos nada para que antes de nós isso tivesse acontecido. E nós recebemos a troika. E recebemos-la em 2011. Mas em 2015, quando formos a votos, temos orgulho de poder dizer que a troika já por cá não anda. E que quem governe, sendo nós ou outros que venham, não terão essa governação condicionada por avaliações trimestrais de quem seja. Governando nós ou governando outros, a excepcionalidade que recebemos acabou. Isso faz toda a diferença e nós devemos assumi-lo e orgulhamos-nos disso, apesar de todos os erros, e devemos fazê-lo de cabeça erguida. Nós recebemos um país incapaz de se financiar nos mercados. Eu não sei se temos cá alguns amigos ou amigas ligados à atividade bancária, mas Portugal era avaliado em 2011 como um cliente de risco pelos mercados ou pelos credores. Deixamos de nos poder financiar. E exatamente por isso tivemos que aceitar a inevitabilidade dessa troika, que muitas vezes, na sua representação, tinha como credor quem nós só poderíamos ver como parceiros institucionais. Estava lá a Comissão Europeia. A Comissão Europeia é um parceiro institucional de cada um dos 28 países que hoje integram o nosso espaço comum. Estava lá o FMI, bom, mas em relação ao FMI nós pagamos cotas exatamente para momentos de dificuldade, e estava lá o Banco Central Europeu. Nós estávamos incapazes de nos financiar em 2011 nos mercados. Se bem recordam, não vai muito tempo atrás, falo de algumas semanas, Portugal teve a capacidade histórica de se financiar nos mercados secundários a juros negativos. Não é pouco. E diz muito. Tal qual nós recebemos um país em recessão. E vamos a votos com um país em crescimento. Dirão, é pouco, mas cresce. E recebemos um país em recessão. E recebemos um país em recessão, que transformamos num país em crescimento, apesar desse programa que, sendo austeridade, tinha um impacto que era recessivo. Com previsões de crescimento que agora, dentro e fora, são reavaliadas em alta. Claro que se alguma coisa corre mal, a culpa é sempre do governo. Se alguma coisa corre bem, o mérito é sempre todo qualquer. E dirão, foi o BCE que teve uma intervenção no mercado, foi o que foi. Foi o que quiserem, mas nós estávamos lá, independentemente de tudo, fomos capazes de fazer, do ponto de vista de quem governa e do ponto de vista de quem suporta o governo nas bancadas da maioria na Assembleia da República, capazes de fazer essa diferença. E muitas outras que eu testemunho todos os dias em Bruxelas, meus queridos amigos. Nós, em 2011, éramos avaliados a par da Grécia. E o que lhes digo é um testemunho de vida que guardo, infelizmente, porque em alguns momentos, pela injustiça, me envergonhou. Eu recordo-me de reuniões onde Portugal e os portugueses eram apontados como um país do Sul, com um povo razoavelmente incumpridor,
que gastava o que não podia, achando que não teria de pagar. E as coisas eram assim, nós estávamos a par da Grécia. E hoje a Grécia está muito pior do que estava em 2011. E Portugal é apontado como exemplo. E nós devemos também perceber essa diferença, independentemente desses erros de percurso, que também teremos certamente cometido, como qualquer governante que tenha, ou seja chamado, essa responsabilidade, e menos devemos esquecer os sacrifícios de tantos. Porque, obviamente, que os principais tributários deste sucesso foram os contribuintes, foram os trabalhadores, foram os empresários, foram os pensionistas. O governo teve a dificuldade, basicamente, de conseguir alterar conjunturalmente uma realidade que nos penalizava muito. Hoje, o Partido Socialista diz que está farto da austeridade. Nós também. A diferença é que nós é que tivemos que pagar as contas. Essa é a enorme diferença. Nós é que tivemos que pagar as contas. E quando agora há alguém que diz que a austeridade vai acabar, é bom também que diga antecipadamente, contas feitas, como é que se propõe pagar tudo aquilo que fica bem em discursos, mas depois não sabemos nunca como é que basicamente se financia. E refiro-me à escola pública. Nenhum de nós é contra a escola pública. A diferença é que nós acreditamos numa partilha que, para além de mais, é experimentada como válida entre escola pública, escola cooperativa e ensino particular. Agora é preciso dizer como é que se paga a escola pública. A mesma coisa com o Serviço Nacional de Saúde. Nenhum de nós é contra o Serviço Nacional de Saúde, muito pelo contrário. Portugal tem no Serviço Nacional de Saúde um exemplo que nos devemos todos orgulhar, mas um Serviço Nacional de Saúde que se tem que pagar todos os dias. Há 2 semanas eu via nos noticiários como a política de natalidade suscitou tanta polémica e foi transformada numa moção de censura ao governo. Bom, a política de natalidade é o que é, e se é como é, vejamos nisso a dificuldade que temos na sustentabilidade da segurança social. Porque é extraordinário dizer-se, nós não aceitamos cortes do que seja, nós não aceitamos o que seja do ponto de vista de medidas que não são propriamente as mais populares, mas é bom de ver que hoje, felizmente, os portugueses vivem muito mais, mas infelizmente nascem muito menos pessoas. E isso coloca-nos um problema de sustentabilidade da segurança social. E era bom que os 3 partidos do arco da governabilidade tivessem a incapacidade, independentemente dos sítios eleitorais, serem, enfim, merecedores de um entendimento que justificasse, aí sim, também verdadeiramente pactos de regime. Tal qual nós, e testemunho muitas vezes no Parlamento Europeu, significamos uma diferença forte, por exemplo, na agricultura. As coisas que me perdoem, eu tenho, por exemplo, uma estima grande pelo Ministro Serrano, que teve a capacidade de fazer uma enorme diferença em relação ao Ministro Jaime Silva. Mas, felizmente, também tenho a possibilidade de notar a enorme diferença entre quem foi o Ministro Jaime Silva e hoje a Ministra Assunção Cristas ou o Dr. Paulo Portas, que muitos usavam quando entravam nas feiras com um chapéu na cabeça, diziam lá vem o Paulinho dos mercados, para agora se perceber que não só é imitado, como nisso também numa enorme diferença de um país que nesses anos devolvia aos milhões a Bruxelas e que hoje aproveita ao cêntimo os fundos comunitários, num exemplo tão relevante que permitiu a Portugal ser um dos 4 primeiros países que antecipou os financiamentos do PDR, que substitui o PRODER. O que calcularão não é propriamente pelos nossos lindos olhos, é porque enquanto que nesses tempos devolvíamos a Bruxelas milhões de euros que faziam falta numa economia onde, como se dizia há pouco, não nos conseguíamos financiar mais que não fosse no exterior, para agora sermos um país que aproveita verdadeiramente esses fundos. Agora, há muito a fazer, naturalmente que há muito a fazer. Há uma inversão do ciclo que devia ser concedida? Naturalmente que sim. Mas há também uma oportunidade que agora se nos abre e que não tínhamos até, designadamente, maio do ano passado. É que é muito diferente exercer-se uma função governativa condicionada por uma entidade externa ou exercer uma função governativa onde as decisões são, do ponto de vista arbitrário, da competência de quem livremente exerce a função mandatado pelo povo. Nós fomos chamados a governar em tempos de excepcionalidade. Devemos ter o direito, devemos ser e somos merecedores de sermos chamados a governar em tempos de normalidade. E nesses tempos de normalidade há, obviamente, um ciclo que tem que ser invertido. E alguns tentarão apocar este programa de estabilidade porque acham que esses cortes serão lentos.
Para quem não sabe, o programa de estabilidade, que no tempo do engenheiro José Sócrates era programa de estabilidade e crescimento, a diferença é que antes era programa de estabilidade e crescimento, mas não tínhamos crescimento, e agora é só programa de estabilidade, mas Portugal já cresce. O facto é que nós temos que apresentar a Bruxelas um plano a 4 anos, e portanto temos que projetar as medidas possíveis, no nosso caso, da governação, se em 2015 voltamos a ter essa confiança, nesse prazo. E portanto, quando se explica que nesse prazo se terminam com contribuições extraordinárias. Sempre dissemos, se eram extraordinárias, são para terminar. Quando nesses 4 anos nos propomos devolver os rendimentos aos funcionários públicos. Quando nesse prazo nos comprometemos a inverter um ciclo, que era em si mesmo expressão dessa austeridade que foi exigida pelo financiamento que pedimos nesses parceiros institucionais e não conseguimos nos mercados. Obviamente que agora, num novo ciclo de governação, muito disso pode ser mudado, mas deve ser mudado, volto a repetir, com contas feitas. Nós aqui chegados não podemos mais vender ilusões. Será muito fácil, nesta campanha eleitoral, fazer um rateio entre quem promete mais. E seria bom que estas eleições permitissem perceber, basicamente, quem, contados os votos, será capaz de cumprir mais. Os portugueses estão fartos de ser enganados. Equivale a dizer que temos que fazer contas. E, portanto, para cada medida, devemos dizer como é que a vamos financiar. E os portugueses devem ter nisso um compromisso de honra. Porque, de outra forma, é todo um regime democrático que é depreciado, por vezes com justiça, eleição após eleição. Se vamos a votos, devemos selar nas urnas esses contratos com o eleitorado e devemos, na medida do possível, do que não seja excepcional ou imprevisível, cumpri-los. E isso não tem sucedido. E eu temo que assim possa não ser. Nós não estamos mais em tempos de fazer promessas que não podemos cumprir. E principalmente também não estamos em tempos de fazer como o Dr. António Costa, não fazendo. Porque o Dr. António Costa foi eleito com toda a legitimidade secretário-geral do Partido Socialista sem apresentar substantivamente uma única medida relativamente à governação do país. Mas agora já é secretário-geral. Já passou um tempo razoável desde então. Seria suposto, ao menos agora, conhecermos alguma medida sobre aquilo que se propõe fazer para o país e, na verdade, muito pouco. Desde logo, porque não basta dizer não concordamos. Estaremos frontalmente contra. Votaremos contra. Não queremos. Não chega. Nós temos que dizer o que vamos fazer. E, principalmente, o que faremos diferente. Temos na TAP um belíssimo exemplo. Eu considero trágico, por exemplo, que, com o turismo a crescer 11 ou 12%, em pleno mês de maio, numa empresa que é deficitária, que não tem dinheiro para renovar a frota, sabe-se lá para pagar salários, pilotos permitam fazer 10 dias de greve em maio. Não é normal. Não ajuda a empresa, não ajuda os trabalhadores da empresa, seguramente não ajuda o país. E dirão, bom, mas é uma luta contra uma privatização inusitada, que esta maioria agora nos impõe, imprevistamente ou imprevisivelmente. Também não é verdade. A TAP já teve privatizado em 2001 cerca de 50% do seu capital. Quem o adquiriu foi a Suícer. E se bem se recordam, o ministro chamava-se Jorge Coelho. 2001. Jorge Coelho deixou de ser ministro, um ano depois foi ministro Ferro Rodrigues. É hoje presidente do grupo parlamentar do Partido Socialista. Quem tem um bocadinho de esforço histórico e consultar as atas desses tempos, verá que Ferro Rodrigues propôs em 3 passos a privatização da TAP para o segundo semestre desse ano em que tomou posse. Ou o segundo semestre do ano seguinte, posso estar aqui, quanto muito aí, a cometer um ligeiro lapso, mas julgo que foi mesmo para o segundo semestre desse ano. Depois disso, a privatização da TAP esteve prevista em todos os documentos intercalares orçamentais na governação de José Sócrates. E a privatização da TAP está inscrita no memorando de entendimento subscrito com a Troika e, por isso, pactuado entre a Troika, o Partido Socialista, o PSD e o CDS. O que significa que se o Partido Socialista tivesse vencido eleições, teria que privatizar a TAP, porque a isso estava obrigado por tratado. Os comandos diziam pacta sunt servanda, os pactos são para cumprir. Era isso que distinguia as pessoas de bem das pessoas que faziam promessas, mas depois as não cumpriam. E nós queremos honrar as nossas promessas. E que me conste, não estamos em gestão propriamente.
Estamos a exercer legitimamente um mandato que queremos cumprir até ao fim e, se Deus quiser, renovaremos porque merecemos e é uma questão de justiça. E digo francamente. E termino só com isto para perceberem que não é perseguição minha e volto aqui a renovar penhoradamente a minha consideração pelos meus estimados amigos que estoicamente me ouviram, mas tenho a certeza que mais não seja eu terei retorno na primeira oportunidade com toda a justiça. Agora, queria dizer-lhes, quem tenha dúvidas de que o PS de 2015 ao mesmo de 2011 e ao mesmo de 2005, veja basicamente muita da composição deste gabinete de estudos encarregado de fazer o programa eleitoral do Partido Socialista. Está lá Helena André, Correia de Campos, João Cravinho, Paulo Pedroso, Augusto Santos Silva. Meus amigos, novidade aqui não virá muito, porque já está tudo muito experimentado, penosamente experimentado, e basicamente a diferença em 2015, lá para o final do ano, será por isso, entre quem nos trouxe a Troika e libertou Portugal dela, entre quem trouxe a Portugal a recessão e a vergonha da intervenção externa e devolveu a Portugal aquele que é o brilho mais conselhos das nações, que apesar de pouco tempo passado, gostam de honrar todos os seus compromissos. Assim foi, e se Deus quiser, a partir do final do ano assim será. Muito obrigado a todos.